Vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro de Atos, lendo do versículo 30 ao 40. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faz-nos deuses que vão diante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Esta é a continuação do discurso de Estevão diante do Sinédrio, e ele continua narrando a trajetória do povo de Israel a partir de Moisés, e já tinha introduzido toda a história de Moisés até o momento em que ele teve que fugir, porque ele foi defender o povo e o povo o rejeitou, e ele entendeu que não tinha mais como ficar no Egito. Afinal, ele fez justiça pelas suas próprias mãos, matando um egípcio para defender aqueles que o rejeitaram. E nós bem sabemos da história. Moisés vai para a terra de Midian e fica lá por 40 anos. E depois de 40 anos acontece exatamente isso que nós lemos nessa narrativa de hoje, 40 anos depois. Ele tem um encontro com Deus, e Deus se apresenta para ele como chama de fogo numa planta que ardia, mas não se consumia, porque o fogo não conseguia destruí-la. Aquele não era fogo para destruição, era a presença do Deus vivo, que se apresenta a Moisés, dizendo: Eu sou. E se apresenta também como o Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e Jacó. E ele ali traz Moisés para a realidade do que está acontecendo no Egito e o capacita, e também dá para ele esta função. E a função era de libertar o povo lá do Egito. Moisés volta, nós sabemos, muitos sinais, maravilhas. Deus julga todos os deuses do Egito. E como ele havia dito a Abraão que iria julgar a nação que tinha escravizado o seu povo, assim Deus fez. E então Moisés vem trazendo este povo, e desde o momento em que Estevão começa a falar de Moisés, ele não estará mais citando versículos nem os fatos que estão registrados em Gênesis. Ele passa a registrar a continuidade da história em Êxodo
e agora inclui Número e até Deuteronômio. Então ele chega no momento em que ele vai conduzindo a narrativa para apresentar Jesus. E a gente percebe isso quando ele fala da revelação que Moisés recebeu a respeito de um outro que viria depois dele. E esta revelação está em Deuteronômio 18. Nós vamos ler esse texto de Deuteronômio 18. Ele está esta citação vem a partir do que Estevão disse assim: este Moisés que conduziu para fora do Egito é aquele que disse, versículo 37 de Atos 7, né, que disse: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta, como eu. Então, essa passagem, ela se encontra exatamente em Deuteronômio 18, que é a parte que nós vamos ler agora. Deuteronômio 18, a partir do versículo 15. O Senhor teu Deus fala de Moisés como profeta, como recebeu de Deus. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Esta é a passagem bíblica, é a passagem de Deuteronômio que Estevão estava lembrando ali diante dos líderes religiosos. E a continuidade diz assim: conforme tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra, porque o povo ficou aterrorizado quando a vinda do Senhor tocando o monte Sinai, a terra tremia, o monte fumegava. Versículo 17 diz: então o Senhor me disse, bem falaram daquilo, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, Deus falando para Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, a ele lhes falará tudo, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Essas foram as palavras que Moisés deu para o povo naquela época, e este profeta de que Moisés estava falando é exatamente Jesus, que veio no tempo certo. Diz a palavra, Jesus chegou na plenitude dos tempos. É o tempo certo, tempo determinado por Deus, é o tempo certo. Agora, voltando para Atos, nós encontramos Estevão trazendo todas essas informações, né? Lembrando todas essas informações, e como nós temos comentado, ele estava mostrando a fidelidade de Deus, ele continua mostrando a fidelidade de Deus e mostrando que o povo rejeita, o povo resiste à palavra de Deus. E é exatamente isso que se encontra aqui. O povo resistiu a Moisés, o desprezou, Deus o elegeu. O povo novamente despreza a Moisés quando ele sobe no monte e fica 40 dias lá. E durante esses 40 dias, o povo se desvia embaixo. E a palavra nos mostra exatamente isso. Estevão lembra isso. Lembra isso. Versículo 39, ele diz assim: o qual, Moisés, o qual nossos pais não quiseram obedecer. Então, da parte de Deus, fidelidade, da parte do povo, rebeldia, rejeição, desobediência. É isso que está sendo apresentado aqui diante dos religiosos. Olha, não quiseram obedecer, antes o rejeitaram no seu coração, rejeitaram mais uma vez Moisés e disseram para Arão, irmão de Moisés, para fazer deuses para ele. Uma coisa terrível. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele é o único Senhor do céu e da terra. Ele é o único digno de toda a adoração. E o povo aqui já tinha se desviado. Em 40 dias, o povo já tinha se desviado.
indo para os deuses, porque o seu coração era rebelde e não se colocava na presença de Deus. Então pediram ao sacerdote, que era ali Arão, estava na posição de sacerdote, de liderança, para construir deuses. E aqui Estevão está trazendo isso. Quer dizer, a acusação que tinha sido dada de que ele não aceitava Moisés, nem a lei mosaica, e que ia destruir tudo, está sendo, pelas suas palavras, pelo seu discurso, está sendo refutada. Ele está dizendo: eu obedeço, eu sigo, eu ando nos caminhos de Deus, eu obedeço. Eu reconheço Moisés como líder levantado pelo Deus Todo-Poderoso. Agora, o povo não foi assim, ele foi rebelde. Nós podemos ver esse contraste muito claro da parte de Deus, fidelidade, da parte do povo, desobediência.